Continuando, turminha, na questão número 2, a gente estava analisando a opção 3 aí, ó. É importante que todos saibam sobre a importância da ação do homem sobre a natureza. Eu estava dizendo que toda vez que vocês tiverem o que aí antes do verbo, você já lembre que essa forma de conjugação é lá do subjuntivo, ó. Que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba, que nós saibamos, que vós saibais, que eles saibam. Então já não é indicativa número 3, tá? E aí a gente está procurando verbos no modo indicativo. 4. O voo fez 2 escalas antes de chegar ao Brasil. Sim, modo indicativo, ó. Eu fiz, pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Então, a 4 também. 5. Só poderei brincar. Ó, quando eu terminar. Olha a conjugação no futuro do subjuntivo. Quando eu terminar, quando tu terminares, quando ele terminar, quando nós terminarmos, quando vós terminardes, quando eles terminarem. Então, a 5 não é. Então, a gente viu que as opções aí que os verbos estão no modo indicativo são a 1, a 2 e a 4. Então, número 2, a letra correta é a letra D, tá bom, turminha? Número 1, letra C, número 2, letra D. Vamos para número 3, olha lá, é uma questão da Unimep de São Paulo, ó. Assim, eu quereria a minha última crônica, que fosse pura como este sorriso. É um trecho aí, né, de um poema do Fernando Sabino. Aí pede o seguinte: assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais em destaque. Então, você tinha que olhar o verbo quereria e o verbo fosse. Então, tá fácil. Quereria, a gente já sabe, ó, vamos pensar que é o futuro. O futuro do verbo querer. O futuro do pretérito. Porque o futuro do presente seria eu quererei, tu quererás. É estranho, turma, mas tá certo, tá? Ele quererá. Esse é o futuro do presente. Nós quereremos, vós querereis, eles quererão. Agora, o futuro do pretérito é exatamente como tá aí. Eu quereria, tu quererias, ele quereria. Nós quereríamos, vós quereríeis, eles quereriam. Então, já descobrimos que o verbo quereria está no futuro do pretérito. E o verbo fosse? Vamos pensar um pouquinho? Peguem lá o pretérito imperfeito do subjuntivo. Quem se lembra? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembra do que a gente tem sempre a palavrinha se? Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Então, aí o verbo fosse está conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, o verbo quereria está no futuro do pretérito do modo indicativo e o verbo fosse está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, com isso, a alternativa correta da número 3 é a letra D, D de dado. Então, ficou 1, letra C de casa, 2, letra D de dado, 3, letra D de dado, certo? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me chamarem, tá bom? Mas a gente tá indo bem devagarzinho para vocês corrigirem. Número 4. Aí é bem conceitual essa número 4. Tá perguntando assim, sobre o modo subjuntivo que a gente já aprendeu, que é aquele modo que expressa uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese e que é conjugado em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Esse é o modo subjuntivo. Fala assim, ó. Sobre o modo subjuntivo, é correto afirmar: A. Normalmente ocorre nas orações independentes optativas, nas imperativas negativas e afirmativas, nas dubitativas, que vem de dúvida, com advérbio talvez, e nas subordinadas, em que o fato é considerado incerto,
duvidoso ou pouco provável de se concretizar. Percebam que aí praticamente está definindo o modo subjuntivo. Mas vamos ver a letra B. Normalmente aparece nas orações independentes e nas dependentes que sugerem um fato real. Concretizado não é um fato real. Eu expliquei para vocês desde o início que o modo subjuntivo é uma hipótese provável de acontecer, então não é um fato real. Então não é a B. Letra C. Tempo de ações prolongadas ou repetidas com limites imprecisos, não informando assim nem o término e nem o início dessas. Não tem nada a ver com o modo subjuntivo. Nós não vimos isso, né? Tempo de ações prolongadas não é. D. Normalmente ocorre nas orações que expressam uma ordem, pedido ou conselho. Esse é o modo imperativo. A letra D, turminha, está definindo perfeitamente o modo imperativo e não o subjuntivo. Então, não é a letra D. E a letra E, normalmente é empregado nas ações que nos transportam mentalmente a uma época passada, e nessa época passada descrevemos então o que era presente? Não é. Essa é a definição do pretérito mais que perfeito lá do indicativo. Então, na número 4, a alternativa correta é a letra A, de amor, que definiu perfeitamente o fato incerto, duvidoso. Para quem prestou atenção nas minhas aulinhas do modo subjuntivo, acertou essa tranquilamente. Então, letra A. Como estamos então, turminha? Número 1, letra C. Número 2, letra D. Número 3, letra D. Número 4, letra A. Vamos para a última de assinalar, que é a 5, ó. Também de um concurso, né? Uma prova aí lá do Rio de Janeiro. Alguns tempos do modo indicativo podem ser utilizados com valor imperativo. O que está dizendo? Que às vezes o português faz essa confusão. Às vezes você sabe que o modo verbal é imperativo, mas na frase, no contexto, olha a importância do contexto. Aquele verbo aparece como uma ordem, um pedido de fazer, de não fazer, e aquilo acaba se transformando com valor imperativo. Está neste caso o verbo sublinhado na seguinte alternativa. A. Faça logo esse serviço. Não é a, porque faça é um verbo propriamente no modo imperativo. E aí não está perguntando isso. Aí está perguntando qual verbo no modo indicativo está utilizado como imperativo. Olha a letra B. Não matarás, diz a Bíblia. Atenção para a letra B, porque matarás é um verbo no modo indicativo. Futuro do presente. Eu matarei, tu matarás, ele matará. Só que nessa situação, nesse contexto, aparece como uma ordem, ó, um pedido de não fazer. Não matarás. Entenderam isso? O verbo está no modo indicativo, mas a situação, o contexto, apresenta ele como o imperativo, uma ordem. A letra C, saiam logo depois do sinal, não é, porque saiam é o próprio modo imperativo. Prestem atenção ao que foi dito também, não, porque prestem é o próprio modo imperativo. E não desçam correndo a escada, também não, porque o desçam, não desçam, é o próprio modo imperativo negativo. Então, número 5 é a letra B de bola. Corrijam então, turminha. Número 1, letra C. Número 2, letra D. Número 3, letra D. Número 4, letra A. E número 5, letra B. Por último, questão 6, eu pedi para vocês conjugarem o verbo passar. Então, vamos lá? Primeiro, no modo indicativo, eu vou bem devagarzinho, tá? Presente do verbo passar no modo indicativo. Corrijam aí, olha o presente. Eu passo, sempre com 2 S, tá? Eu passo, tu passas, ele passa. Nós passamos, vós passais, eles passam. Com M no final. Corrijam. Pretérito perfeito.
Eu passei, tu passaste, ele passou. Nós passamos, vós passastes, eles passaram, com M no final. Pretérito imperfeito, do modo indicativo eu estou. Eu passava, tu passavas, ele passava. Nós passávamos, tem acento no sa. Vós passáveis, tem acento no sa. Eles passavam, com M no final. Pretérito mais que perfeito. Eu passara, tu passaras, ele passara. Nós passáramos, com acento no sa. Vós passareis, com acento no sa. Eles passaram, com M no final. Detalhe que esse passaram é sempre com 2 S, tá? Futuro do presente. Eu passarei, tu passarás, com acento no rás. Ele passará, com acento no rá. Nós passaremos, vós passareis, eles passarão, com A, ó, tio. Futuro do pretérito. Eu passaria, tu passarias, ele passaria. Nós passaríamos, com acento nesse ri. Vós passaríeis, com acento nesse ri. Eles passariam. Acertando muito por aí, turminha? Espero que sim. O verbo passar no modo subjuntivo. Olha o presente, turma. Que eu passe, que tu passes, sempre com 2 S. Que ele passe, que nós passemos, que vós passeis, que eles passem. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu passasse, detalhe que esse passasse tem 2 S e 2 S. Se eu passasse, se tu passasses, sempre com 2 S, 2 S. Se ele passasse, se nós passássemos, tem acento no sa. Se vós passasseis, tem acento no sa. Se eles passassem. Futuro. Quando eu passar, quando tu passares, quando ele passar, quando nós passarmos, quando vós passardes, quando eles passarem. Tudo bem, turminha? Eu espero que vocês tenham acertado, tá? Depois de corrigirem, me mandem foto da correção. E eu vou passar para nossa aula de hoje, nesse tempo que nos resta, para vocês conjugarem mais 3 verbos, tá bom? Vou colocar a planilha do verbo já desse jeito que eu fiz na folhinha, eu acho melhor, para vocês lá no Classroom. Então, vão lá para vocês pegarem essa tabelinha e conjugarem para mim. E depois que vocês fizerem escritos os verbos, eu vou pedir para vocês conjugarem aqui para mim, né? Aqui no grupo do WhatsApp eu vou escolher alguns para falarem para mim, tá bom? Qualquer dúvida eu estou aqui. Beijos!